O STF concluiu agora há pouco todos os interrogatórios dos céus do Núcleo 1 sobre a tentativa de golpe de Estado. No segundo dia dos trabalhos, destaque, claro, para a oitiva com Jair Bolsonaro. O ex-presidente afirmou ter avaliado opções dentro da lei contra a derrota nas urnas em 2022. Acompanhe. Tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando, na iminência de parar, sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Alfredo Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das quatro linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. O ex-presidente nega que tenha sido falado sobre qualquer tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho detalhe de como aquilo aconteceu. Agora, ministro, de coração também, aquilo ali não é golpe para mim em lugar nenhum. Mas houve alguma ordem não houve superior das forças que eu saiba nem de ninguém. E se fosse, eu saberia. Para mim foi uma manifestação pacífica que acabou em baderna. Essa já é a fala do ex-ministro da Defesa e, na sequência, o último a ser ouvido foi o general Walter Braga Neto, que está preso e, por isso, ele prestou depoimento via videoconferência. Acompanhe. Peregrino, ele era um assessor meu voltado basicamente para comunicação social e ele fazia media training para mim e tudo mais. Ele nunca me apresentou esse documento, eu vi o documento, eu vi o esboço, aquilo é um pedaço de papel com um desenho escrito. Eu vi quando eu tive acesso ao inquérito, mas o Peregrino nunca me apresentou aquilo, nem tocou no assunto. Mas ele era encarregado de fazer qualquer possibilidade de arguição que eu tivesse, ele me preparava para a mídia 3. Em um momento de descontração durante todo o dia, Jair Bolsonaro afirmou que gostaria de ter Alexandre de Moraes como vice dele nas eleições de 2026. O ministro revogou, no fim do dia, a proibição de contato entre os céus que estão sendo interrogados, estão sendo investigados. Direto, então, agora para os comentários, nossos comentaristas chegando por aqui, Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Primeiro, as suas impressões em relação principalmente a Jair Bolsonaro. Ele estava tranquilo, estava nervoso, no começo parecia mais nervoso, mas aí houve uma descontração. Ele convence, não convence? Bem-vinda, Dora. Boa noite, Thiago, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Olha, esse tipo de interrogatório não é para ninguém convencer ninguém, é para o réu expor as suas razões, o seu posicionamento, até por isso que a coisa foi mais tranquila. Você viu que o ministro Alexandre de Moraes estava de um outro jeito, né? Ele estava diferente do que ele se apresentou nos interrogatórios, nos depoimentos de testemunhas que são obrigadas a falar a verdade. Então, elas foram mais apertadas. O réu não precisa, ele pode mentir. Então, ali é o momento do réu. E aí eu acho que não trouxe grandes novidades. Primeiro que essa história de examinar possibilidades dentro da lei, alternativas ao resultado das eleições, me desculpe, mas é golpe, porque não há nada que se possa fazer a não ser numa ação ilegal contra um resultado de eleições legítimas. Então, ele faz isso, mas ele não trouxe nada de extraordinário, mas ele também fugiu das questões mais difíceis, né? Atribuindo aquelas acusações veementes, mais graves contra os ministros do Supremo, uma questão de temperamento, desabafo, e também manteve as críticas ao sistema eletrônico de votação, o que não é nenhuma novidade, e desvinculou isso de golpe, como fizeram todos os outros, que ninguém ia ali admitir nada de golpe, né? É o réu falando e o réu tem que dizer que é tudo injusto, como, aliás, foi a pergunta que fez o ministro no início.
considera as acusações pertinentes, verdadeiras? Todos responderam, evidentemente, que não. Ô, Dória, essa história de chapa dos dois em 2026, você deve ter se divertido com essa fala também, né? Foi engraçado, e foi engraçado também a reação. Você vê, exatamente por causa desse ambiente em que a pessoa que está sendo interrogada não é obrigada a falar a verdade, ali é palavra contra palavra, não vai ser cotejado, é a versão dele. Então o ambiente ficou assim mais descontraído, mas também tinha um outro fator. O presidente Bolsonaro, como ele tinha avisado que não ia lacrar, convocou toda a audiência, os aliados dele, os adeptos, tal, a segui-lo, porque ele ia ali fazer um showzinho dele. Ele fez, falou do governo dele, falou que é um sofrimento, foi horrível ser presidente da República. Ué, então como é que ele quer se eleger em 26, mesmo estando inelegível, né? Se foi tão horrível assim. E aí ele precisava também fazer essa versão mais amena. E, do mesmo modo, ao seu jeito, o ministro Alexandre de Moraes também, porque aproveita que é esse momento em que o réu pode falar à vontade para também ele amenizar aquela imagem dele de, não sei nem qual palavra usar, durão, né? Aí a direita o acusa de ditador, enfim, dá uma amenizada na imagem de Ferrabras, de xerifão Ferrabras. Nelson Kobayashi também aqui com a gente. Kobayashi, bom trabalho para você. Eu queria te perguntar, claro, além dessa visão política que a gente tem, você também tem a sua visão jurídica de todo esse processo, da investigação e da oitiva. Hoje, durante todo dia, a Jovem Pan acompanhou os depoimentos e foi algo mais apressado, porque muita gente apostava que Jair Bolsonaro só ia ser ouvido na quinta-feira e talvez no mais tardar na sexta. Agora, foi tudo muito rápido, né? Foi muito rápido, Thiago. Boa noite para você, boa noite para a Dora, boa noite a todos que nos acompanham. Inclusive, essa é uma das teses que estão atribuindo de nulidade a estas oitivas todas dos réus, né? Além de todas as outras nulidades que a defesa e algumas correntes das opiniões jurídicas que a gente tem no Brasil de outras nulidades, mas este interrogatório tem pelo menos 3 nulidades, e uma delas diz respeito justamente a essa velocidade, porque o Código de Processo Penal fala que os interrogatórios se dariam separadamente entre os réus, eles não acompanham todos aos interrogatórios dos corréus. Então, esse seria o primeiro. O outro seria o fato do ministro Alexandre de Moraes ter retornado a 2007, quando o sistema de perguntas era presidencialista, justamente ele fazendo todas as perguntas e fazendo reperguntas dos interessados, como do Ministério Público, dos advogados, das partes, enfim, já desde 2008 que a gente teve uma mudança para o sistema acusatório em que as perguntas são feitas diretamente. O ministro Alexandre de Moraes voltou 20 anos praticamente aí a um sistema antigo e que não é tão democrático processualmente falando assim. E uma terceira seria justamente a maneira como o ministro perguntava, às vezes induzindo respostas, o que também são questões de nulidade, até mesmo insistindo e registrando perguntas que não seriam respondidas. Isso também foi abolido desde o pacote anticrime de 2019, né, que aquele que está acolhendo o interrogatório não pode fazer perguntas quando a pessoa, o réu, e diz que não vai responder, ainda que seja um silêncio parcial, como parte desses réus fizeram nessa data. Enfim, é um processo atípico. Nos processos criminais que correm por todo o Brasil, diariamente, nos fóruns criminais, não se dá dessa maneira, e justamente por isso é que boa parte da defesa e da advocacia e de juristas atribuem algumas nulidades a esse julgamento. Durante o depoimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ele foi questionado, claro, sobre a minuta golpista que foi encontrada na casa dele. Ele desqualificou o documento. Acompanhe. Não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado
organizado pela minha assessoria, que isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona. Isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era já para ter sido destruída há muito tempo. Eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheios de erros de português, de concordâncias, enfim, até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Pois é, a fala do ex-ministro da Justiça também no depoimento nesta terça-feira. Vou chamar mais uma vez Dora Kramer e Nelson Kobayashi. Obviamente, isso já era esperado, não é, Dora? Uma tentativa de se desqualificar essa documentação que foi encontrada. E ele fala até de minuta Google. Pois é, só que tem o seguinte, ela entrou no Google depois que ela foi achada na casa dele, né? Ele fala assim, quem não está muito bem familiarizado com o assunto pode achar que ele está se referindo a alguma coisa que rolava na internet, no Google, e que aí esse texto é um texto copiado da internet. Não, isso entrou no Google, você bota lá, minuta do golpe, a partir do momento em que esse papel foi encontrado na casa do Anderson Torres. E aí ele disse, foi parar lá na minha casa como se ela tivesse ido voando de algum lugar para a casa dele. Ora, se estava na pasta dele, é um documento dele, mas é aquilo. Cabe ao réu, nesse momento, se defender, apresentar a versão dele. E tal seria se qualquer uma dessas pessoas dissesse, assumisse que realmente fez o que a denúncia diz que eles fizeram. Ô Kobayashi, o que se passa na cabeça de um juiz, não precisa ser do Supremo, mas qualquer juiz que está numa oitiva, num julgamento, ele se convence em alguns momentos do que o réu fala, ou é tudo carta marcada, já se sabe, já temos talvez um desfecho? Olha, Thiago, é para se refletir a respeito do que é dito, né? Senão nem precisaria ter esse momento do interrogatório, que é entendido como um meio de defesa. E apesar de poder mentir, de poder apresentar versões diferentes do que diz a acusação, também é um momento da defesa gerar reflexão com algumas afirmações, com algumas teses apresentadas pelos réus. Então, é para o juiz, para qualquer juiz que esteja colhendo o interrogatório, ouvir atentamente como um meio de defesa que é esse interrogatório. E aí, esses interrogados de ontem e de hoje têm feito isso, né? Têm procurado gerar reflexão. Ninguém vai ser absolvido porque disse que é inocente. Ninguém vai ser inocentado porque disse que não condiz com a realidade a acusação, mas poderá gerar alguma reflexão na cabeça dos julgadores, e eles fizeram, pelo menos tentaram fazer isso ontem e hoje.